Olá, meu nome é Henry Zatz, hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e você está ouvindo mais um giro de notícias do Canal Expresso. Bom, começamos com uma notícia do fim de semana, na verdade, mas que é importante. Na sexta-feira a gente deu a informação de que Renato Feder ia ao Ministério da Educação, mas, como falamos, a pressão olavista era grande. No final de semana, ele soltou uma nota nas redes sociais dizendo que agradecia, mas que recusava o convite feito por Bolsonaro. Claro que fica estranho, já que ele que foi atrás para ser ministro da Educação mais de uma vez. Então, o que fica subentendido é que o que pesou mais foi a pressão da chamada ala ideológica. Com isso, o Brasil segue sem um ministro da Educação. Bolsonaro retirou a obrigação do uso de máscaras em presídios. Bom, os adeptos da frase bandido bom é bandido morto com certeza ficaram felizes. Digo isso porque é algo óbvio. As pessoas estão trancadas lá dentro, os funcionários entram e saem diariamente, basta um deles levar o coronavírus que diversos presos vão ser contaminados. E não preciso nem dizer que não tem como respeitarem 2 metros de distanciamento social na cadeia, né? Só para termos de comparação, em São Paulo eram 1.019 presos infectados no final de junho. Isso antes do governo Dória refazer a contagem e diminuir para 200 e alguma coisa. Mas a questão é que são muitos presos e agora não há necessidade de máscaras. Essa é apenas mais uma mudança que Bolsonaro faz nessa área. O presidente retirou também a obrigatoriedade de estabelecimentos fornecerem máscaras a funcionários, retirou a necessidade do poder público de fornecer equipamentos de proteção para a população mais vulnerável, além de retirar a obrigatoriedade de máscaras em comércios, lojas e igrejas, porque, segundo uma interpretação de texto muito mal feita pelo Bolsonaro, a lei poderia permitir violação de domicílio. Sabe-se lá como que ele chegou nessa interpretação. Mas tudo é uma tentativa de forçar uma normalidade que não existe. Fingir que tá tudo bem, é aquilo. Não fala do coronavírus que assim ele deixa de existir. Mas uma notícia boa vinda de São Paulo. O governo anunciou hoje o início dos testes da vacina contra o coronavírus. Eles vão começar no dia 20 de julho e os voluntários que precisam ser da área da saúde podem se cadastrar a partir do dia 13. Essa é uma vacina feita em parceria com a empresa chinesa Sinovac. E é a segunda vacina que recebeu autorização para teste aqui no Brasil. A que foi produzida em Oxford, na Inglaterra, também foi autorizada para testagem por aqui. Com isso, como anunciou João Dória, a vacina agora entra na fase 3. E no mundo todo são apenas 3 que estão nessa fase mais avançada. Bom, no meio de tanta notícia ruim, no dia que passamos de mais de 65 mil mortes só no Brasil, finalmente algo bom. Ainda tem chão pela frente, temos que ser realistas, mas é bom vermos que isso já teve um certo avanço. Mas, infelizmente, não são só coisas boas. Nos Estados Unidos, uma pessoa foi confirmada com o caso de uma ameba comedora de cérebro. Realmente 2020 não está fácil. O caso aconteceu no estado da Flórida e a ameba é encontrada em água morna e ela entra no corpo pelo nariz. Depois que entra, ela causa uma infecção muito forte no cérebro. É um caso raríssimo. Na Flórida foram registradas só 37 pessoas com isso desde 1962. Apesar disso, o órgão de saúde da Flórida recomendou que os moradores da região evitem passar água no nariz. Então a situação é realmente extrema. Os moradores precisam lavar a mão, se higienizar, tomar cuidado por causa do coronavírus, mas precisam tomar cuidado na hora de lavar o nariz por causa da ameba. É algo extremamente complicado, não serão dias fáceis, com certeza. A situação do paciente não foi revelada, mas a chance de morrer depois de pegar essa ameba é de 97%, e isso em poucos dias. É algo triste. E ainda nos Estados Unidos, Donald Trump está com o modo reeleição totalmente ligado. A popularidade dele reduziu bastante depois dos protestos antirracistas e principalmente a falta de ação dele durante a pandemia. Tudo isso diminuiu as chances de reeleição de Trump, algo que no início do ano era dado como praticamente certo. As pesquisas indicam Joe Biden na frente com 14, 15 pontos de diferença, isso dependendo da pesquisa, e por causa disso ele
ele voltou ao modo de campanha que a gente conheceu em 2015, 2016, atacando, xingando, o modo que a gente conheceu e vimos por aqui no Brasil também. Primeiro, no sábado, ele publicou um anúncio dizendo que salvaria o Cristo Redentor da extrema esquerda. É o Cristo do Rio mesmo. Bom, logo de cara, o fato de mostrar o Brasil como quintal americano, porque qual o interesse dele em salvar o Cristo daqui? Não basta o presidente daqui com medo dessa tal extrema esquerda, o de lá também quer se meter agora. Segundo, qual seria o perigo do Cristo Redentor? A extrema esquerda vai derrubar o Cristo e construir uma estátua de Marx no lugar. Se tem esse plano, não avisaram ainda. Depois disso, Trump resolveu atacar Bubba Wallace, o único piloto negro da NASCAR. No final do mês, uma corda com um nó apareceu na garagem da equipe do piloto, e essa corda foi tratada como uma alusão ao enforcamento, modo que muitos negros foram assassinados nos Estados Unidos. E isso gerou um grande alvoroço, óbvio, preocupação do piloto, como não poderia ser diferente. E nessa segunda-feira, o FBI confirmou que não há ameaça de morte com relação ao Wallace. Por isso, o presidente americano foi às redes sociais dizer que era culpa do Wallace que a audiência da corrida caiu, que ele teria criado esse boato, entre aspas, citando Donald Trump. Bom, daqui pra frente a gente vai ver muitas coisas que vão impressionar vindo da boca de Donald Trump, e é a jogada eleitoral dele. Tudo para inflamar a base fiel que precisa desses estímulos e aparecer cada vez mais na mídia. Enquanto isso, seguem sem propostas para recuperar o emprego e combater a pandemia, que de fato são problemas nos Estados Unidos. Com isso, nós ficamos por aqui. Siga a gente no Spotify, Canal Expresso. Curta a gente no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Acompanhe as notícias praticamente em tempo real. E aguardo vocês amanhã em mais um giro de notícias do Canal Expresso.